Bom dia, bom dia. Passando aqui para fazer a minha contribuição no devocional de hoje com a Nalva, que foi muito bom, muito forte, né? O devocional do dia 19 de janeiro, do Bispo J.B. Carvalho, do livro Conversas Íntimas com o Espírito Santo. Esse devocional tem sido extraordinário. E a Nalva fez hoje, foi muito bom, né? O tema é: a oração não é um mantra para a sobrevivência religiosa, mas o código-fonte de uma invasão cultural. Meu Deus, que tremendo, sabe? Esse devocional, o Senhor está chamando a mim e a você para nos posicionar em autoridade, em responsabilidade e para influenciar a cultura. É sobre isso. Jesus, ele não veio fundar uma religião. Meu Deus, como isso para mim foi libertador. Ele não veio fundar uma religião. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido para trazer os valores do reino, resgatar o reino. Então, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, sabe para quê? Não é para virar um mantra, mas é para alinhar o governo de Deus nas estruturas visíveis, para transformar cultura, sistema e valores. Tá? Quando ele diz assim, olha, venha o teu reino, esse é um ato político espiritual, sabe? Não é apenas um pedido poético, né? Então o Senhor, ele quer trazer o reino dele para a terra através de mim, através de você. Então Deus, ele, sabe, aqui vai falando assim muitas coisas que eu achei, eu grifei. Meu devocional tá todo grifado, tá todo escrito, porque são chaves extraordinárias aqui. Então, ele fala aqui que o grande obstáculo para essa materialização é uma escatologia de escapismo que prefere a sobrevivência ao governo, sabe? E aí eu não entendia isso. Quando eu comecei a ouvir isso, que não tem muito tempo, eu não entendia e eu comecei a cavar. Porque eu ouvi isso de uma pessoa cristã muito confiável. Não foi qualquer um. E eu falei, gente, que negócio é esse? Que é esse negócio de escapismo? Então, eu anotei aqui alguma coisa. Escatologia de escapismo, ela vem para denunciar, sabe? A mentalidade gnóstica. O que significa? Espiritualiza tudo e rejeita o material. O material é do demônio, o espiritual é de Deus. Dois mundos, o secular e o cristão. Enquanto que Deus não fez isso, sabe? O Senhor quer trazer o reino dele nos 7 montes, sabe? Nas 7 esferas, na economia, na política, na educação, na saúde, na igreja, na família, na arte, no entretenimento, né? Então, por nós não entendermos isso, por nós não recebermos, pela igreja não entender, né? E não orientar, hoje nós temos um cenário político desse. Quem dominou? Quem está dominando? As trevas. Por quê? Porque nós não fomos ensinados, né, o evangelho do reino, que é para estar em todos, que não era para escapar da terra. Jesus, ele não veio nos salvar, porque se fosse só salvar, ele nos salvaria e nos levaria para o céu, né? Ele não veio nos buscar para o céu, ele veio trazer redenção sobre a terra, sobre tudo aquilo que foi perdido, roubado, porque a terra ele deu aos filhos dos homens, né? Então, eu achei tenho aprendido sobre isso ainda. Tem sido feita uma desconstrução, porque eu recebi o evangelho escapista, uma escatologia de escapismo, que, pera lá, vambora pro céu, ó, vem gente, se arrependa, se converta e vamos pro céu. Não é isso, sabe? Então, isso nos paralisou, isso nos tirou os sonhos. Para que sonhar? Então, gente, vamos levar salvação para o povo e todo mundo, olha, gente, se arrependa, se volte para Cristo e vai para ir para o céu. Não, Jesus quer trazer o reino dele. Então, ele diz assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E reino é influência total. Sabe? Total. Então, a escatologia de escapismo, sabe? Ela espiritualiza tudo e rejeita o material. Então, material, dinheiro, meu Deus, para quê? Para quê? Então, a escatologia de escapismo, ela denuncia a mentalidade gnóstica,
ela denuncia a rejeição da prosperidade como ferramenta do reino. Denuncia. Ela denuncia a transferência da responsabilidade para governos humanos, porque não é sobre os governos humanos, é sobre nós, sobre a igreja. É a igreja que governa. Então, esse devocional, ele chama a mim e a você, sabe, para abandonar a mentalidade de vítima, alinhar as emoções, assumir o controle, como a Nalva falou, como de Paulo, né, ali. Paulo assumiu o controle do timão, do leme do barco, da nossa vida. Nós precisamos assumir as responsabilidades das nossas finanças, da nossa saúde, da nossa vida espiritual, da nossa família, dos nossos relacionamentos. Então, esse devocional nos chama para a gente abandonar a mentalidade de vítima, sabe? Alinhar emoções, recursos e decisões com o céu, sabe? Assumir autoridade em meu caos, entender oração como estratégia de governo, preparar-se para administrar a transferência de riqueza. O Senhor quer transferir riqueza. Eu falei, Senhor, eu quero. Para que eu quero? Esse que é o negócio. Eu estou preparada? Eu preciso me preparar, sabe? Para que a riqueza, ela tenha propósito. Ela tenha propósito, que é simplesmente, não é simplesmente para o meu bel prazer, mas é para mim realmente glorificar o Senhor na terra, para minha família, mas também para fazer a diferença na sociedade e estabelecer o reino de Deus na terra. Então, a igreja, sabe, ela não ora para escapar da terra, ela ora para que o céu governe na terra. É diferente, sabe? É diferente a mentalidade. Então, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. É uma mudança, porque aqui, ó, fala assim, o céu tem uma agenda. Precisamos rejeitar a pobreza espiritual. Isso aqui foi uma mentalidade que foi aceita de derrota como normal, sabe? Uma normal, como se a escassez fosse humildade, e não tem nada a ver. O Senhor quer nos abençoar. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A abundância significa mais do que o bastante. Eu quero mais do que o bastante. Se quiseres e me ouvires, comerás o melhor da terra. Eu quero comer o melhor da terra. Eu era uma pessoa, quando eu estava debaixo do evangelho escapista, eu não desfrutava do que Deus colocou na terra. Não desfrutava. Não me sentia merecedora, não me sentia com direito, né? Então, amadas, crises não anulam o propósito, sabe? Aqui eu quero compartilhar também... Quem sabe para onde vai, Paulo sabia para onde ia, governa mesmo em cenários caóticos. Paulo sabia quem andava com ele. E ele se posicionou ali, naquele momento ali. Ele sabia que o destino dele era para Roma, e aquelas tempestades, aquela situação, ele governou aqui, porque ele sabia quem ele era, quem Deus era, e com certeza ele devia ter um relacionamento extraordinário com o Pai, né? E então ele governou mesmo naquele cenário caótico, e eu e você precisamos também disso, né? Governar sobre o cenário caótico. Outra coisa aqui, o céu mobilizará recursos e anjos para garantir que você chegue ao seu destino profético. Só que a responsabilidade é nossa, sabe, em assumir o governo. A provisão é do céu. Quando eu e você assumimos, sabe, a nossa posição de governo como filhas amadas do Pai, sabendo quem nós somos, quem Deus é, o céu envia a provisão. Eu vivo isso. Eu estou me posicionando no lugar que é meu. Eu tenho coisas que eu ainda não acessei. Não é problema do céu, é problema que eu não tinha me posicionado, porque ainda havia buracos na minha identidade, sabe? Visão distorcida na minha identidade, sabe? Coisas para alinhar, porque o alinhamento é um processo, né? E eu estou nesse processo. Deus não faz de uma vez. Eu estou nessa busca. À medida que nós vamos identificando, nós vamos nos aprofundando, sabe? Com o que é aquilo que Deus diz, e o Senhor vai nos revelando, porque a provisão, ela é do céu, e o céu abre, libera, né? E uma coisa, Deus não demoniza a riqueza, Ele redime e direciona, viu? Não é pecado ter dinheiro. Pecado é eu ter o coração na riqueza, no dinheiro. Mas se eu tiver a motivação correta, alinhada com o céu,
é bênção e Deus ele quer transferir as riquezas para o povo dele, com um propósito, para que a terra se encha da glória dele. Então, amadas, a igreja, que somos nós, a igreja não é parede, sabe? A nossa conexão com o Senhor é espiritual. A igreja parede é um lugar onde nós nos encontramos para juntos adorarmos ao Senhor. Então, eu e você somos chamados a reinar por valores, não por isolamento. O Senhor não quer nos isolar, sabe? Eu voltei a estudar com essa idade, 64 anos, gente. Parece uma loucura. Estou fazendo faculdade de educação física. Meu Deus, que coisa mais louca. Faculdade de teologia é online, Mas eu decidi fazer porque realmente era um sonho de criança, de jovem. Não sei qual é a proposta que Deus tem, mas eu estou me esticando, eu estou, sabe, me potencializando na terceira idade, porque é possível. E eu já decidi que eu viverei a melhor fase da minha vida na terceira idade. E estou proclamando que 2026 será o melhor ano da minha vida até então. E você? Já começou a fazer essa declaração e se movimentar? Eu estou me movimentando também. Então, olha, o chamado da igreja é reinar por valores, não por isolamento. Batizar nações não é só converter pessoas, é implantar valores do céu, redimir sistemas, revelar a natureza e a reputação do Criador. Essa responsabilidade é minha e sua. E é isso que o Senhor nos chama. Ele chama a mim e você para nos posicionar em autoridade, responsabilidade e influência cultural. Começando aonde? Na minha vida, na minha casa, na minha vizinhança e nos confins da terra. Glória a Deus por esse devocional, tá? Ele é do Bispo J.B. Carvalho e a palavra é Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus abençoe. Um dia abençoado e que o Espírito Santo nos revele as verdades que Ele tem para a nossa vida e que eu e você venhamos nos posicionar, assumir o leme da nossa vida, o controle e fazer a diferença na terra, deixando um legado e um impacto para que gerações conheçam e saibam que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele vive e reina para sempre. Em nome de Jesus.